ao Senhor, apresentando o pastor Euquias, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que pode, estenda sua mão sobre a vida do homem de Deus e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, está diante de Ti o Teu Filho, Senhor, a qual o Senhor usa para nos trazer a palavra nesta noite, ó Pai. Fala com a Tua igreja de uma forma especial. Aquele, Senhor, que entrou triste, venha sair alegre. Aquele que entrou enfermo, venha sair curado. Aquele que entrou cativo, venha sair liberto pelo poder que há no Teu santo nome, ó Pai. Assim, Senhor, eu te peço, usa Teu Filho uma vez mais, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, versículo 20. Enquanto isso, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, nosso pastor, pela oportunidade e a confiança, mais uma vez. Louvo a Deus todos os obreiros e pela igreja também do Senhor que está aqui conosco. Gênesis capítulo 39, versículo 20. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Agora, irmãos, no capítulo 40, versículo 5, na mesma página talvez aí, 40, versículo 5. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um o seu sonho, cada um a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste hoje? Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gosto muito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem umas pessoas que eles pegam o Velho Testamento, pega o Salmo 23, o Salmo 91 e atribui para si, mas eles olham assim para quando o Novo Velho Testamento aperta um pouco eles pulam lá fora e dizem assim: olha, é no Velho Testamento, é a lei, daí não é para nós. Mas só que o livro de Gênesis, até para essas pessoas, elas são obrigadas a aceitar o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis era antes da lei. Ou seja, as coisas que tem no livro de Gênesis não é nem lei, é princípios. E o próprio Jesus, ele falou, quando ele foi questionar sobre o casamento lá, Pedro questionou ele falou assim uma certa frase: olha, isso daí Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração, mas no princípio não era assim. Porque o livro de Gênesis, ele estabelece princípios que nós devemos fazer, porque foi estabelecido por Deus desde o início de tudo. Então, no livro de Gênesis tem
grandes homens que eu particularmente, eu fico bastante impressionado com homens como Enoque, que o próprio Senhor fala que Enoque andou com Deus e chegou um certo tempo, ele foi retirado, o Senhor retirou ele para si, para que não morresse. Outro homem como Noé, que o Senhor deixa um testemunho dizendo que Noé era íntegro e justo. Eu gosto de estudar os personagens de Gênesis por isso, porque são grandes homens de Deus, que nós aprendemos muito com eles. E um destes homens é a história de José. José, ele é uma dos maiores tipos ou personagens que prefiguram Jesus, porque não tem um homem no Velho Testamento, ou se quiser até em toda a Bíblia, que tem um caráter tão ilibado como José. Talvez é como Jesus falou para um certo judeu assim: olha, neste você é um judeu, você é um israelita, o qual não há dolo. Fugiu meu nome agora na memória. Natanael, como o professor nosso falou aqui. José não tem um erro na vida dele, pelo menos que mostrou aqui na Bíblia. Por exemplo, Jacó teve vários erros, Abraão teve alguns erros, mentiu. Isaac aprendeu com Abraão, mentiu também. Já José, ele tem um caráter de Cristo. Ele era um verdadeiro cristão, mesmo no Velho Testamento. Já entrando aqui mais na história de José, José, ele tinha 12 irmãos. E ali, tendo seu pai Jacó, como eu já até preguei em outra pregação aqui, que o Senhor falou no capítulo 15 de Gênesis, que a descendência de Abraão iria para outro país, que era o Egito, e que lá eles passariam 430 anos, mas depois voltaria, ou seja, era o plano do Senhor levar a família de Jacó para o Egito. E aí o Senhor, ele olhou para a família de Jacó, para os filhos de Jacó, procurando alguém que seria o canal, que seria o instrumento para que ele executasse esse decreto dele, que era levar a família de Jacó para o Egito. E ali ele olhou, e quem o Senhor escolheu? Escolheu José. Escolheu José para levar para o Egito, para se tornar governador, e depois levar a família de Jacó para o Egito. E aí eu, meditando, eu fico me perguntando assim, mas por que o Senhor escolheu justamente José? Ele poderia escolher Rúben, que era o mais velho. O Senhor poderia escolher Judá, que era o mais forte. Ele poderia escolher outros 11 irmãos. Mas o Senhor escolhe justamente José. Por que José? José, ele era um jovem temente ao Senhor. Um jovem que ele era espiritual. E os irmãos de José eram jovens que não eram espirituais. Eram jovens que não temiam ao Senhor. A gente vai ver isso porque o próprio José trazia mais notícias dos seus irmãos para Jacó. E ali no capítulo 38, a gente vai ver que Judá, ele teve um embaraço, um relacionamento com a prostituta. Vários erros ele cometeu ali no capítulo 38. Rúben, o mais velho, ele teve um relacionamento com a própria concubina de Jacó, seu pai. Então, a gente vai ver que os irmãos de José eram os filhos de Jacó, eram pessoas que não andavam de todo o coração nos caminhos do Senhor. E quando o Senhor for escolher alguém, Ele queria alguém para usar que estivesse na presença dEle. Alguém que valorizasse a presença do Senhor. Alguém que tivesse o seu temor no coração.
E ele escolheu José. E aqui eu aprendo com isso, que quando o Senhor ele quer escolher alguém, ele não escolhe a pessoa, ele não usa a pessoa, melhor dizendo, de qualquer jeito. Para o Senhor usar, a pessoa tem que andar na presença do Senhor. Às vezes eu ouço dizer assim, olha, o Senhor usa quem quer, da forma quem quer. E ainda é engraçado que ele cita assim, olha, Deus usou a jumenta para justificar pessoas que andam no erro e andam dizendo que estão sendo usadas por Deus. Mas a gente não vai ver na Bíblia, não é costume da Bíblia ver Deus usando pessoas desmanteladas, pessoas que não andam na presença do Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, se coloca na posição de vaso, se coloca na posição que o Senhor diz assim, olha, eu vou usar porque Ele está andando na minha presença. Aqui não tem isso, né? Mas na outra igreja que eu congregava, tinha muitas pessoas que diziam assim, olha, o pastor não me dá oportunidade, o pastor só dá a regência para fulano, o pastor só bota para pregar fulano. Claro que aqui não tem isso, né? Mas lá na outra minha igreja tinha. Mas a gente ia ver a pessoa, é porque a pessoa não se colocava na posição para ser usada. E aí o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que está na vida do pastor, percebia isso. A pessoa não se colocava na posição de usar. Queria pregar, mas não lê a Bíblia. Nunca lê a Bíblia uma vez toda. A pessoa quer cantar, mas não ensaia, não se prepara, não faz um curso de canto. Como é que vai ser usada? O Senhor está procurando pessoas para usar. Mas se coloca na posição que o Senhor vai te escolher, vai te levantar. Mas o Senhor escolhe aquele que está na posição certa. E ali, José, ele é o escolhido do Senhor. Para esse, como eu já falei, para ir para o Egito, para depois levar a sua família. E aí, é interessante que quando a pessoa é escolhida do Senhor, a pessoa recebe uma promessa do Senhor assim, olha, eu vou te usar, eu vou te levar para as nações, tu vai ser um pastor, tu vai ser um missionário, tu vai ser um pastor. Aí a pessoa já compra um ternozão, e aí ela diz assim, ó, não pisa no meu calo não, não pisa no meu pé não. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Só que com José foi diferente. José, ele era o escolhido do Senhor, mas ele foi jogado, foi rejeitado pelos seus irmãos. Primeiro que José já era o mais sofredor dos irmãos, porque ele já era órfão da sua própria mãe, né? Ele era um jovem órfão. E ali, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi jogado na cova, foi vendido como escravo e depois foi colocado na prisão. Olha como é diferente do que muitas das vezes nós pensamos. Quando o Senhor escolhe alguém, essa pessoa ela é provada, essa pessoa ela passa por muitas provações, por muita luta, adversidade, ela passa por muito choro, muitas angústias. Porque quando o Senhor vai levantar alguém, primeiro Ele precisa preparar aquela pessoa. Primeiro Ele precisa tratar, moldar, levar para o deserto. Só que tem duas formas de você passar pela prova, pelo período da aprovação. Tem pessoas que eu conheço, né? Tem um amigo meu que Deus está ainda num processo de tratamento, provação com ele. Rapaz, mas ele reclama tanto da vida, ele chora para todo mundo. Fala, oh, eu não estou aguentando a luta, eu não estou aguentando a prova, eu não estou aguentando mais. Aí para todo mundo chora. Aí vem, pega o microfone aqui, aí chora, diz, oh, eu estou para desistir, eu não estou aguentando mais. Passe pela prova de cabeça erguida. Passe pela prova que Deus te colocou como homem de Deus, como mulher de Deus, como um valente. Se essa prova o Senhor te colocou para tu passar, tu vai beber todo esse cálice da prova, mas passe de cabeça erguida. Passe como quem confia no Senhor, não como um ímpio,
está desesperado, mas passe sabendo que o Senhor está te provando, mas é para te levantar, para te exaltar mais um tempo. Porque precisa o servo do Senhor passar pela prova, para que quando o Senhor levantar, ele não venha se exaltar, ele venha saber que o Senhor tirou ele do pó e da cinza. Por isso, se você está passando pela prova, e você tem se desesperado, alegre no Senhor, descansa no Senhor e confia no Senhor, pois o Senhor está te trabalhando na tua vida, para te levar para um lugar melhor, para um lugar de exaltação, para ser usado. E ali José, eu acho interessante que existe uma diferença daquele servo do Senhor escolhido, como é que as pessoas olham para ele, a maneira de que as pessoas agem com ele, vê ele e agem com ele, as atitudes das pessoas com o escolhido. Porque os irmãos de José venderam ele, só que o Senhor, ele vendeu ele como escravo, só que o Senhor colocou ele no trono. Potifar, ele coloca José no cárcere, só que o Senhor coloca José como governador. Muitas das vezes, as pessoas que estão próximo de você vai ter atitude a teu respeito diferente da que o Senhor vai fazer na tua vida. As pessoas vão ter um olhar para ti diferente do que o Senhor pensa a teu respeito. Tem pessoas aqui que dizem assim: olha, mas o meu pai, a minha mãe não acredita em mim, falou isso e isso de mim. O meu amigo, meu irmão falou isso e isso de mim. Não se desespere. Com os homens grandes de Deus foram assim. Porque se o mundo, ele te aprova, talvez seja porque Deus te desaprova. Porque muitas das vezes, quando a pessoa é aprovada por Deus, ela é rejeitada pelo homem. Não queira ser aceito pelo homem, mas queira ser aceito por Deus. O que importa é você ser aceito por Deus. Não importa o que o teu pai, tua mãe, os teus amigos, as pessoas pensam ou falam a teu respeito. Fique com o que o Senhor pensa a teu respeito. Que o Senhor diz: tu és meu filho, tu és vencedor. O Senhor pensa coisas boas a teu respeito. O Senhor mesmo deixou na sua palavra: os meus pensamentos que eu penso de vós são pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de paz para fazer aquilo que eu tenho determinado na tua vida. Então, por que você fica, às vezes fica até com depressão, porque ouviu algo de alguém? Ah, você não tem capacidade, você não chega, você é um coitado. E a pessoa pega aquilo para si e passa a viver triste, com depressão. Ouça o que a palavra do Senhor fala a teu respeito, que você é vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. José, ele é levado como escravo, né? E ele é vendido para Potifar. E ali ele chegando como escravo na casa de Potifar, mas com o tempo, ele se torna ali o gerente, o mordomo da casa, comanda toda a casa ali de José. Porque o texto diz que o Senhor era com José e abençoava José. O que eu quero te falar é que se você é temente ao Senhor, é servo do Senhor, é um escolhido do Senhor, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar. Não estou falando de riqueza não, pessoal, povo. Eu estou falando é que o Senhor vai te abençoar naquilo que tu tens, naquilo que tu está fazendo no teu trabalho, no teu negócio. Você pode pensar assim: mas é o pequeno, não é nada. Mas José, ele como escravo, o Senhor abençoou ele, mesmo como escravo o Senhor abençoou. O Senhor está falando: olha, nessa coisa que tu tem, no teu serviço, no que tu está fazendo, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar as obras das tuas mãos. Não importa que se você acha que é pequeno, para o Senhor não tem nada que é pequeno. O Senhor é poderoso para fazer do pequeno
coisas grandes. Apenas confie no Senhor, que o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida. Mesmo nisso que você diz assim, é tão pequeno, é tão pouco, Senhor, mas é nisso que o Senhor vai exaltar a tua vida. José, ele é engrandecido ali na casa de Potifar. Só que na casa de Potifar tinha uma mulher lá, a mulher do Potifar, que se apaixonou por José. E aí ela se apaixona por José e ela tenta que ele fique com ela ali, né? E ele rejeitando sempre ela ali, negando as tentações ali dela. E sempre José, ele foge da mulher de Potifar. Como eu tinha falado, José, ele era um jovem muito virtuoso, era uma pessoa de um caráter que realmente lembra o caráter de Cristo. José, ele sabia, tinha autorresponsabilidade com seus atos. Eu ouvi esses dias, não era nem daqui de Brasília não, uma mulher, né, até crente, ela trai o marido, aí depois as pessoas descobrem, né, todo mundo, e vão perguntar para ela assim, olha, que negócio é esse, tu traiu o teu esposo? E ela falou assim, olha, eu não sou culpada, nós não somos, era com outro crente até, né? Misericórdia. E aí, nós não somos culpados. Nós não somos culpados. Quem é culpado é o diabo. O diabo quer envergonhar o evangelho do Senhor. Só que José, ele tinha um pensamento diferente. O diabo, ele está aí para tentar. Ele tentou José, José fugiu da tentação. Ele tentou Jesus, Jesus não cedeu à tentação. O diabo, ele está aí para tentar, mas os nossos atos, as nossas atitudes são responsabilidades nossas e somente nossas. Não atribua os seus atos responsabilidade do diabo. O diabo, ele está para tentar mesmo, mas cabe a você não ceder às tentações. Assuma a responsabilidade dos seus atos, dos nossos atos. É sinal de maturidade. Até a própria psicologia vai falar que uma das principais características de maturidade é a autorresponsabilidade. Seja um cristão maduro e assuma as tuas responsabilidades. É toda a nossa responsabilidade dos nossos pecados. Mas que o Senhor hoje venha revestir a tua vida das armaduras de Deus, venha te dar força, renovo, venha te dar temor, que o espírito de temor do Senhor venha descer sobre a tua vida, para que nenhuma tentação do inimigo venha conseguir dominar a tua vida. Então, José, a mulher de Potifar, ela fica com a capa dele ali, todo mundo conhece a história. E aí ele foge, ela fica com a capa e ela acusa ele de tentar estrupar, né? Ela. E é interessante que isso não é assim, o que acontece hoje não é novo. Eu ouvi falar sobre uma pesquisa que 70% das mulheres que chegam na delegacia denunciando que tem homens estruparam ela, 70% é mentira. 70% das mulheres que chegam na delegacia denunciando que homens tentaram estrupar ou estruparam ela, 70% é mentira. E já lá a mulher de Potifar acusou José inocentemente. E José, ele foi parar na prisão. Ele foi parar na prisão. E aí chegamos no texto, o qual nós lemos aqui. José, nesse momento aqui, José, ele tem 28 anos. Com 28 anos, José, ele é colocado na prisão, acusado de tentar molestar a mulher de Potifar. E talvez José pensasse, é o pior momento da minha vida. É o momento no qual eu estou mais afundado. Eu estou com o pé na lama. É uma expressão que as pessoas usam. Só que José,
ele poderia fazer como muitas das vezes nós faz. Dizer: Senhor, eu recebi uma promessa que eu governaria sobre a minha casa, sobre os meus irmãos. Só que primeiro eu fui jogado na cova, depois eu fui jogado na prisão como escravo, e agora, Senhor, eu estou em uma prisão, no cárcere. E José poderia murmurar. Mas é interessante que foi até o hino cantado aqui, se eu não me engano, minha memória está ruim, que os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Olha o que aconteceu. José, ele pensava que ele governaria na casa do seu pai, na casa de Jacó, em Canaã. Só que o Senhor tinha para ele governar, não era a casa dele em Canaã. O Senhor tinha para José governar, era o Egito. Preste bastante atenção, que talvez eu não consiga explicar direito. José, quando ele foi tirado da casa do seu pai e levado como escravo para o Egito, na mente humana, José, ele estava afundando. José estava descendo a ladeira. Só que, quando ele foi pegado e vendido levado como escravo para o Egito, José, ele estava sendo levado, mesmo sem entender, mesmo sem a sua vontade, José estava indo para o lugar que o Senhor queria estabelecer a bênção dele. Porque ele ia ser governador no Egito, e agora ele vem como escravo. Ele vem como escravo, mas ele está indo para o lugar da bênção. E agora, José, ele é jogado na prisão. Só que na prisão, ele fica junto com os funcionários de Faraó. E quem era que ia colocar ele como governador? Faraó. Ou seja, no momento que José mais pensou que ele estava afundando, indo para longe da promessa, era aonde ele estava mais perto da promessa. Porque na cadeia era o lugar que ele estava junto com os funcionários de Faraó, que ia levar ele até Faraó, que ia colocar ele como governador. Talvez você não entende, você recebeu uma promessa, uma profecia, e aí você está indo, no seu entendimento, ao contrário da bênção. É como se a bênção estivesse, não vou nem falar para mim não errar, estivesse para a esquerda e você ia para a direita. Você pensa que está indo em direção contrária da sua bênção. Assim como Jacó, assim como José. Mas confia no Senhor. Porque por mais que você não está entendendo o que está acontecendo com você, o Senhor está falando nesta noite. Por mais que você pense que você está perdendo, está descendo, é eu te conduzindo para o lugar da tua bênção. Essa luta, essa derrota que você pensa que é uma derrota na tua vida, não é uma derrota, é o Senhor te levando para o lugar da tua vitória. Você pensa assim, olha, mas a cada dia o meu filho fica pior, meu marido fica pior, a cada dia eu fico mais longe de receber essa bênção. Mas isso tudo é o Senhor te conduzindo para o lugar da tua bênção. Mas tem muitas pessoas que elas perdem a vitória, perdem a bênção, por falta de confiar nos planos e na soberania do Senhor, como o pastor falou aqui, da soberania de Deus, que só nasce, cada pessoa que nasce é na soberania de Deus. E muitas das vezes, nós deixamos de confiar na palavra e na soberania do Senhor, para viver pela vista. Já dizia o profeta, que o justo, ele não vive por vista, ele vive por fé. Você não tem que viver pelo que você está vendo. O que você está vendo, porta fechada, as coisas ficando pior. Olhe com os olhos da fé e começa a ver a sua vitória. Começa a ver o teu filho entrando na presença, o teu marido entrando na presença. Começa a ver
esse cargo, esse lugar que você está sonhando. Com os olhos da fé, comece a ver nesta noite. Partindo para o final, temos mais algumas lições que eu aprendo aqui com José na cadeia. Porque o texto que eu li vai falar assim, olha, e o Senhor... Aí, no texto que lá no início vai falar assim, que o Senhor era com José na casa de Potifar. Aí agora na cadeia, vai dizer assim, o Senhor era com José. Ou seja, o Senhor era com José quando ele estava na casa do pai dele. O Senhor era com José quando ele estava na casa de Potifar. Mas só que o Senhor também era com ele quando ele estava no cárcere. O que o Senhor está falando é assim, olha, quando você estava vivendo bem, eu estava contigo. Mas se você está passando por deserto, por prova, por humilhação, por luta, por doença, eu estou contigo. Eu estou contigo nos momentos difíceis da tua vida. Eu estou contigo. Se você está passando por momentos de felicidade, de bonança, de alegria, louve a Deus, o Senhor está contigo. Mas se você está passando por provação, por luta, dificuldade, vales, o Senhor está passando contigo. Está segurando na tua mão. E Ele diz assim, olha, confia na minha palavra. Eis que sou contigo, não temas. Filho meu, o Senhor é contigo em todos os lugares que você passar, desde que você seja fiel ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo com José no cárcere, é que José, ele mesmo no cárcere, mesmo longe da sua mãe, ele órfão, e aqui no cárcere, se você faz uma conta, já estava com mais de 10 anos ele longe do seu pai. E aí, como passou por muita luta, vendido, aqui José ele poderia ser como muito crente, amargurado. Não, minha vida é muito ruim. Minha vida só acontece coisa ruim. Porque eu não tenho mãe, meus irmãos me rejeitaram, eu fui vendido como escravo, estou sendo acusado inocentemente, estou agora preso. Ele poderia ser amargurado, mas não. José, ele chega lá e ele vê os 2 funcionários de Faraó, triste. Vê que José, ele tinha empatia pelas pessoas. Ele viu ele triste e chegou lá e perguntou por que ele estava tão triste assim. E ali ele conta e aí ele vai e interpreta os sonhos. Mas tem muito crente que, claro que aqui não tem, né? Aqui é só benção, mas lá para onde eu congregava antigamente, tinha uns crentes lá que era assim, olha. Estava passando por uma prova, aí uma prova grande, aí diz assim, pastor, eu vou entregar meu cargo. Eu estou passando por uma prova. Eu nunca vi doente curar outra pessoa. Eu estou passando pela luta. Eu vou desistir desse cargo de fazer a obra do Senhor. Eu que estou precisando de ajuda. Eu não posso ajudar ninguém. Eu que estou passando pela prova, precisando de alguém orar por mim. Como é que eu vou orar por alguém? Eu que estou precisando de pessoas orarem por mim. Assim que tinha uns crentes para lá onde eu congregava, né? Claro que aqui não tem. Só que José, ele era diferente. José, ele passando pela luta, mesmo assim ele não deixou de exercer o chamado dele. Mesmo assim ele não deixou de exercer aquilo para que o Senhor chamou ele. E porque muitas vezes você quer parar por causa da luta, quer parar por causa das provações, continue fazendo a obra do Senhor, continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou. É mesmo você doente, o Senhor vai usar para curar pessoas. É você passando por luta, que o Senhor vai te usar. E o melhor é que foi através dele ser usado, deixar ser instrumento, que ele chegou até Faraó. O que o Senhor está falando é isso, olha, se você quer a vitória, faz a minha obra. Se você quer a vitória, faz a minha vontade. Faz
teu chamado, exerce o teu chamado. Queira a vitória. Vai visitar os irmãos, vai pregar na rua, vai fazer a vontade do Senhor. Você sabe para que o Senhor te chamou. Para aquilo que o Senhor te chamou, exerça. É você fazendo a obra do Senhor, que o Senhor vai entrar na tua família, vai entrar na tua saúde. É você trabalhando para o Senhor. Esses dias tem uma conhecida minha, né, que ela falou assim, olha, aí eu não quero saber de fazer a obra do Senhor. Eu não quero nem saber, eu quero só mesmo ir para a igreja assim, sem compromisso, sem responsabilidade. Aí a pessoa quer ir para a igreja de 15 em 15 dias, quer andar do jeito que o mundo quer, né? Aí a pessoa quer, essa pessoa, agora aconteceu uma confusão lá, de a própria mãe dela lá na casa dela, pega uma faca, querer matar os filhos lá, e a coisa ela procurou querer ajuda agora de Jesus. Só que aí Jesus também vai ficar, e talvez se ela não se consertar, vai ficar igual ela. Não, deixa aí, de vez em quando. Tenha compromisso com o Senhor. Porque se você ter compromisso com o Senhor tem compromisso com a tua vida. Se você tiver compromisso com o Senhor tem compromisso com a tua casa. Se você tiver compromisso com o Senhor nunca vai te deixar desamparado. Mas não queira fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque o profeta falou, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não queira ser maldito. E agora, para terminar mesmo, até fechei a Bíblia, José, ele se torna governador. E ali, ele se torna governador, os irmãos dele vão lá, encontram com ele no Egito, e ele perdoa os seus irmãos, né? Porque tem pessoas que as bênçãos delas estão retidas, porque ela não perdoa. Se você precisa perdoar, não perdoou, as bênçãos do Senhor não vão chegar na tua vida. Se você não perdoou as promessas, não estou nem falando de profecias que alguém